a união hipostática, 100% homem, 100% Deus. Também estudamos de forma específica Jesus verdadeiramente homem e Jesus verdadeiramente Deus. E aqui, caminhando e peregrinando dentro desse assunto, surge uma pergunta, que é: por que foi necessário que Cristo, o Redentor, morresse? Essa é a pergunta que nós iremos contemplar nessa noite. Será que havia necessidade de Jesus, que é o próprio Deus, que veio em carne morrer? Por quê? E observe que no meio da pergunta, o catecismo insere, eu ensino também, a palavra Redentor. Ele é o Redentor. Abra sua Bíblia em Colossenses, capítulo 1. Quero ler aqui, a partir do verso 19 ao 22. A revista nos diz o 21 e 22, eu quero ler um pouquinho mais, do 19 ao 22. Colossenses 1, 19 e 22, diz assim: falando de Cristo: porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora erais estranhos, inimigos do entendimento, pelas vossas obras malignas, agora, porém, os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Eis o texto referido aqui também. Nós estamos vindo de uma boa sequência. Alguns textos eu irei somente mencionar e referir até para a gente poder ganhar tempo aqui também. Então você que nos assiste talvez a primeira vez aqui por meio dessa gravação, assista os demais. Tem 23 perguntas aí para trás também, estão gravados no nosso estudo bíblico aqui no Catecismo Nova Cidade, se utilizando também de outros catecismos, declaração de fé e sobretudo da Palavra de Deus. Por que então foi necessário? Será que não tinha outro jeito? Jesus, o próprio autor da vida, ele teve que morrer. O imortal experimentou da morte e venceu a morte, como nós já vimos aqui em textos passados, de 1 aos Coríntios capítulo 15. Ó morte, onde está o teu aguilhão? Onde está a tua vitória? Graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de Cristo Jesus. Amém. A resposta que nos dá aqui é muito interessante. Por que Jesus ele teve que morrer? Justamente porque ele é o Redentor. E nós vimos a palavra redenção acerca da remissão, do resgate, da libertação, do preço que se dava de um Senhor para com o seu escravo. E ele nos libertou, ele nos resgatou. Nós somos seus servos. E a justa punição do pecado é a morte. Então a resposta se dá inicialmente que, como a morte é o castigo pelo pecado, Cristo morreu voluntariamente em nosso lugar para nos libertar do poder e da pena do pecado e traz-nos de volta para Deus. Por sua morte substitutiva e de expiação, somente Ele nos redime do pecado e obtém para nós perdão dos pecados, justiça e vida eterna. Acredito que a gente tenha tempo para caminhar alguns versos. A gente olha para o início, lá na criação, queda, redenção e glorificação, consumação. Nós, lá no início, Gênesis 1, Deus foi criando todas as coisas. E lá no finalzinho já da criação, antes da instituição aqui do matrimônio, casamento, de família, em Gênesis capítulo 2, o
verso 17, diz assim, Gênesis 2,17. O Senhor disse: vocês podem andar livremente. Adão, vem aqui, Eva, anda livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Vocês vão morrer. Se pecar, vocês vão morrer. Esse é o castigo pelo pecado. Adão, representando a humanidade e tudo que viria, pecou. Então, o preço a ser pago era preço de sangue, de morte, para satisfazer então a justa punição do pecado. E o que se diz de Gênesis 3, que é um relato da queda, da desgraça, da consequência do pecado, mesmo no relato da queda, meus irmãos, minhas irmãs, nós vemos muita graça de Deus. Muita graça de Deus. Porque mesmo o homem desobedecendo, se colocando aqui em dúvida, numa negação do que Deus disse, tentando ser o próprio Deus absoluto, relendo o DNA que nós falamos, nós vemos graça, porque o homem come e ele não morre imediatamente. Ele morrendo, ele morrerá. Mesmo no relato aqui da queda, a gente vê um Deus procurando o homem, verso 9, Gênesis 3:9. Onde estás? Será que Deus não sabia onde Adão estava? Óbvio que sim. Eles queriam resgate. Deus vai ouvir. E tantas outras manifestações de graça do Senhor, o próprio trabalho. O homem vai continuar trabalhando. E o trabalho dignifica o homem. A própria alegria da mulher vai conceber filhos. É graça de Deus. E no verso 21, diz assim: porque o homem, ele tenta do seu próprio jeito. Deixa eu pegar algumas folhas aqui, deixa eu me cobrir, deixa eu tentar dar um jeito aqui. Deus não, diz aqui o texto, verso 21, fez o Senhor Deus o quê? Vestimenta de quê? Vestimenta de peles para Adão e a sua mulher. Então quem veste Adão e Eva não são eles, é o próprio Deus. Deus pega um animal, tira a pele, e nesse próprio ato de Deus, onde Deus vai cobrir o homem, a tentativa do homem é cobrir-se de folhas, aqui no verso 7, né? Quando seus olhos se abrem, eles veem que eles estavam nus, fazem cintas, enfim, mas era muito inadequado. Então a provisão de Deus com vestimentas vai vir aqui para cobrir o homem. Deus mesmo providencia essa reconciliação, essa cobertura da vergonha do homem. No capar, o próprio Deus cobrindo o homem. Aqui nós temos o próprio Evangelho, Gênesis 3,15 também, apontando para Jesus, que ele é o descendente da mulher, ele que vai pisar na cabeça da serpente, etc. Então mesmo no relato da queda nós vemos muita graça. Nós vemos o próprio Deus cobrindo o homem. Tiago, capítulo 1, verso 15. Tiago, lá no final, já pensando na origem do pecado, também da sua ramificação. Tiago 1,15 diz assim, falando aqui também de cobiça, de tentação, verso 15: então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado. O pecado, uma vez consumado, gera o quê? Gera morte, porque o salário do pecado é a morte. Romanos 6. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, e isso somente mediante Cristo Jesus. Então, como a morte é o castigo pelo pecado, então Cristo morreu de forma voluntária. Ele é o sacrifício vicário, ele é o substitutivo. É o que nós vimos aqui na menção de John Owen. É a morte da morte na morte de Cristo. E é nessa morte que nós temos vida. Isaías 53, nós cantamos aqui também alguns minutos, mas eu quero ler aqui pelo menos alguns versos. Isaías 53,
4 e 5 diz assim: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus, oprimido. Mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Verso 12: por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá despojo, porquanto derramou a sua alma onde? Na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos pelos transgressores e intercedeu. Então Jesus veio e morreu de forma voluntária. Aqui Paulo aos Efésios vai falar diante da sua vontade, do seu querer, é o beneplácito da tua vontade, é segundo o seu bom propósito, é o querer do seu querer, que há deleite, há prazer. O nosso Redentor fez isso por amor. Atanásio de Alexandria, ele vai falar algo muito interessante, o primeiro comentarista, ele diz assim: ao tomar um corpo como o nosso, nós já vimos que Jesus era de fato homem, não era como os docetistas que afirmavam qualquer aparição ou fantasma, a negação do nestorianismo, arianismo, etc., e outras correntes que nós vimos. Então, ao tomar um corpo como o nosso, o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós, porque todos os nossos corpos estavam propensos à corrupção da morte. Ele fez o que? Ele entregou o seu corpo à morte de forma voluntária. Ele entregou o seu corpo à morte no lugar de todos, oferecendo ao Pai. A cruz de Cristo, a primeiro momento, não tem como alvo o amor de Cristo por você, mas tem o amor do Filho para com o Pai. Tem a manifestação da glória de Deus no Filho beber do cálice da ira, amargo, mas mesmo assim satisfazendo a justa ira de Deus. Ele se entregou no lugar de todos, ele se ofereceu de forma voluntária ao Pai. Ele fez isso por genuíno amor a Deus e amor por nós. Nos resgatou, nos redimiu, redentor em sua morte, para que em sua morte todos morressem e assim a lei da morte fosse abolida, porque cumpriu em seu corpo aquilo para o qual foi designado, anulando desse modo seu poder sobre os homens. Ele fez isso para que voltasse a incorrupção dos homens, que tinham voltado à corrupção, tornando vivos pela morte. É aquilo que nós falamos, né? A Bíblia trabalha muito por contrastes, né? É morte para poder ter vida. E Ele pagou o preço, porque era um preço de morte, pela apropriação do seu corpo, bem como pela graça de sua ressurreição. Assim Ele faria desaparecer deles a morte, como se fosse uma palha de fogo. Aquele que diz, no relato de Lázaro, em João 11, eu sou a ressurreição e a vida. Esse experimentou a morte. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, vai viver eternamente. Ele ressuscita. No seu ministério, como vimos, ele ressuscita a filha de Lázaro, de Jairo. Ele ressuscitou o filho da viúva de Naim, ele ressuscitou Lázaro, ele ressuscitou. Nos dias atuais é até um perigo, né? Falou que ele ressuscitou Lázaro. O pessoal está aí com expectativa, 15º dia, a caça ao Lázaro lá no interior de Goiás. Isso é muito fácil, gente. É só chamar Jesus. Lázaro, vem para fora. Parece o Lázaro. É quem tem autoridade sobre a natureza, sobre a enfermidade, sobre os demônios, sobre a morte. Jesus venceu a morte.
na morte de Cristo que nós temos vida. Quero poder olhar com os irmãos. Interessante aqui, nós entendemos que Jesus Cristo, como a oferta e ofertante, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas também como sumo sacerdote, ele fez um sacrifício perfeito e único, e definitivo e perpétuo, sem a necessidade de mais sacrifícios. Foi por esse motivo que você hoje não veio aqui na igreja com uma rolinha, ou um cordeirinho, ou uma vaca, ou alguma coisa para a gente sacrificar, porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. João 1:29. Ele de fato é esse que aboliu. É muito interessante quando Atanásio fala: a lei da morte fosse abolida. Mas em quais quesitos? Essa foi uma das minhas perguntas. Por exemplo, em Tito, abre aí, Tito 2, do 11 ao 14. Ele paga então a penalidade do nosso pecado, expiando a nossa culpa e nos livrando do domínio do pecado. Tito, eu quero ler do 11 ao 14, 2, do 11 ao 14. Diz assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade, as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. O Senhor nos livra, nos expia da culpa do pecado, nos liberta do domínio do pecado. Ele nos remiu de toda a iniquidade. Além do domínio do pecado, quando Jesus morre e satisfaz assim a ira de Deus, a pena do pecado nos traz de volta, Ele também nos livra de qualquer poder do nosso antigo Senhor, que era o diabo. Hebreus 2,14 diz assim: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Ele destruiu o domínio do pecado, ele destruiu o poder da morte, o poder do diabo. Se é que o diabo tem algum poder diante do senhorio todo-poderoso, mas o poder limitado, e ele também veio intervir, 2 de Timóteo, capítulo 1, verso 10. 2 Timóteo 1,10, das consequências do pecado e da morte. Das consequências do pecado e da morte. 2 Timóteo 1,10 diz assim: finalzinho do 9 diz: em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestado agora pelo aparecimento do nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Então Cristo, Ele nos redime, Ele é o nosso Redentor. Nós temos a vitória sobre a morte em Cristo Jesus. A culpa do pecado, a atuação do pecado, a presença do pecado e a presença do pecado na eternidade, nós não teremos.
nem a culpa, nem o peso, nem a presença. Ele venceu tudo isso por nós. O domínio do pecado, ele destruiu a morte, ele tem poder sobre a morte. Esse é o nosso Senhor e Salvador. Quando nós estamos tratando desse assunto, acerca do que foi necessário que Cristo fez por nós precisamos lidar com um assunto que a Bíblia chama de expiação. E a expiação não é da questão de espiar, não é o ES, espiar. Quando fala em espiar, lembro-me logo do povo de Deus: vamos espiar a terra, manda 2, quem vai? Vai lá, Josué, vai Caleb, vai olhar. Nossa, tudo lá é gigante, nós somos tão pequenininhos, a gente foi olhar lá, mas Deus vai nos dar terra. O relato deles foi diferente dos outros, e eles entram na terra prometida. Então eles foram espiar como espiões e por aí vai. Não é isso que a doutrina da expiação nos diz. A expiação, ela tem a ver na sua semântica, na sua fala, com esse cobrir. E mais do que cobrir, com a questão de cobrir e pagar. A gente viu aqui um relato de Gênesis 3, 21. O próprio Senhor vai providenciando peles ali para cobrir. O relato da expiação vai estar dentro da lei, em Êxodo e Levítico, também em outros escritos dos livros históricos, e outras realidades aqui também. Por exemplo, vamos peregrinar um pouquinho aqui. Deuteronômio. Já no finalzinho da Torá, 32, 43. Deuteronômio 32, 43. Diz assim: louvai, ó nações, o seu povo, porque o Senhor vingará o sangue dos seus servos, tomará vingança dos seus adversários e fará o quê? Fará expiação pela terra do seu povo. Então nós temos essa fala aqui em Moisés, também primeiro livro de Crônicas também. Quero ler uma outra citação aqui do segundo livro de Crônicas, segundo Crônicas 29, 24. Segundo Crônicas 29, 24. Segundo Crônicas 29, 24. Diz assim: os sacerdotes os mataram e com o sangue fizeram uma oferta pelo pecado ao pé do altar, para a expiação de todo Israel, porque o rei tinha ordenado que se fizesse aquele holocausto e oferta pelo pecado por todo o Israel. E aí quando Ezequias assume e restabelece a adoração, então a expiação faz parte. E se a gente pudesse abordar e ter tempo para abordar toda uma teologia bíblica de Gênesis a Apocalipse acerca desse tema, nós vamos ver que tudo isso vai apontando para Cristo, para o Cordeiro perfeito, macho, sem defeito, sem mácula, nenhum dos seus ossos foram quebrados, ele não abriu a boca perante os seus tosqueadores na Páscoa. Ele é o sacrifício perfeito, é Ele que por meio do seu sangue vai libertar o povo dele, vai pagar o que o povo não poderia pagar. Eu não sei se você já ouviu a expressão, aqueles aí que talvez tenham mais contato com a zona rural, fazenda, mato, bicho, a questão do bode, o bode expiatório. Esse aí é um bode expiatório, esse aí, cuidado aí que esse aí é bode expiatório. E talvez a ideia de que veio expiar, mas muito além disso, de que levou a culpa, de carregou sobre si a culpa. Jesus não é o bode expiatório, ele é o cordeiro da expiação. Se
se ele veio como um cordeiro, mudo, tão frágil, tão humilde, ele virá como um leão. Ele virá para estabelecer juízo e justiça, para devorar e para reinar sobre aqueles que são seus. Então, quando a gente olha até mesmo esse paralelo na Bíblia, né, de bode, e Jesus agora sendo um cordeiro, o Supremo Pastor, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a gente vê essa descrição lá em Ezequiel 34, 17, ele faz distinção em quem é ovelha e quem é bode, quem é cordeirinho e quem é bodão. Ele faz. E quando chega até mesmo lá em Mateus capítulo 25, ele diz, uns para a direita e outros para a esquerda. Há uma desassociação aí entre vocês, há uma diferença muito grande. Até mesmo a gente, às vezes, no nosso evangeliquez, né? Esse aqui é uma ovelhinha, esse aqui é a ovelhinha de Jesus, esse aqui é uma beleza, esse aí é bode, viu? Cuidado. Esse aí é diferente. Então, aqueles que têm mais contato até com a questão do próprio animal em si, né, sabem que há uma diferença. Para quem não sabe é a mesma coisa, mas não é. E tudo isso vai apontando para Jesus Cristo. Ele paga, ele resgata. Por exemplo, queridos, nós temos nos relatos bíblicos, e aqui onde fala de forma bem mais específica, nós temos, desde o Antigo Testamento, a questão do Yom Kippur, que é o dia da expiação. Mas isso já vai sendo anunciado lá em Levítico, abre sua Bíblia em Levítico, desde os primeiros versos. Levítico capítulo 1. Quero ler os versos iniciais aqui, para a gente entender. Você lê Levítico com Hebreus, tudo casa, tudo se encaixa. Por exemplo, aqui, Levítico, os primeiros versos. Chamou o Senhor a Moisés e da tenda da congregação e disse: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando algum de vós trouxer oferta ao Senhor, trareis a vossa oferta de gado, de rebanho ou de gado miúdo. Se a sua oferta for holocausto de gado, trará macho, sem defeito. A porta da tenda da congregação trará, para que o homem seja aceito perante o Senhor. Gente, isso aqui é direto contando para Jesus. E porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele para a sua expiação. E aí o texto vai prosseguindo, vários apontamentos para o próprio Cordeiro Imaculado, Jesus Cristo, sem defeito, nos substituindo. Lá em Levítico 16, nós temos um estabelecimento aqui do dia da expiação, do Yom Kippur, referido aqui. Levítico 16, verso 5, diz assim: da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes, eram 2 bodes, para a oferta pelo pecado, e aí também a questão do próprio carneiro para o holocausto. Então, nessa cerimônia da expiação, o sumo sacerdote devia tomar 2 bodes para expiar os pecados da comunidade de Israel, como um todo. Mas também, olha o verso 21. Levítico 16, 21. Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões e todos os seus pecados. Primeiro bode. E os porá sobre a cabeça do bode e enviá-lo ao deserto pela mão de um homem à disposição para isso. Então um bode devia ser sacrificado, o seu sangue aspergido então nas paredes do tabernáculo, sobre a cabeça do outro bode. Um tinha que morrer para pagar os pecados
pecados, derramando sangue, o preço de morte. E sobre a cabeça do outro, bode vivo, o sumo sacerdote ia colocar as mãos, confessar as iniquidades, ia transferir para aquele bode e ele ia sair pelo deserto, levando simbolicamente os pecados para longe. 22, que é assim aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles para uma terra solitária, e o homem soltará o bode no deserto. Quando a gente olha para um texto como esse, a gente sabe que Jesus, ele é o sumo sacerdote, ele é a oferta viva, cordeiro, que morreu pelos nossos pecados, pagando a justa punição, cobrindo-nos com o seu sangue, tirando os pecados e levando para longe. E aí a gente precisa olhar para o sangue de Cristo de uma forma muito direta aqui, Hebreus. E a gente vai lá para Hebreus para a gente poder entender um pouquinho melhor. Hebreus. E pastor, é tanto bode, carneiro, cordeiro. Nós vamos entender aqui. Quando a gente chega nesse texto, a gente entende um pouco mais. Hebreus 9. Quero ler alguns versos aqui. Hebreus 9. Deixa eu ler primeiro 10. Hebreus 10, verso 4. Diz assim, Hebreus 10, 4. Porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados perpetuamente. Porque isso apontava para o grande sacrifício. Era um rito cerimonial e ele não vai, é impossível. Mas aí quando a gente olha, agora Hebreus 9:11 diz assim, eu quero ler um pouquinho, 9:11 em diante. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não foi feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes, de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos. De que forma? De uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, verso 14 é chave aqui. O que diz, igreja? Vamos ler? Vamos todos juntos? No 3, 1, 2, 3. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu, sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para sirvamos ao Deus vivo. Verso 15. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança àqueles que têm sido chamados. Louvado seja Deus. Amém. Verso 22. Com efeito, quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue. Agora é o seguinte, mas sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Tinha que ter morte. Ele morreu. Ele é o sacrifício perfeito, o cordeiro perfeito. Ele nos purificou. Ele pagou o preço do nosso crime, do nosso delito. Foi Ele que cumpriu a pena, satisfazendo a justiça. O nosso castigo foi o Senhor. Um pouquinho aqui, outros versos aqui também. O verso 26 a 28. Hebreus 9, 26 a 28. Diz assim:
Ora, neste caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o quê? O pecado. Verso 27. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo fez o que, igreja? Tendo se oferecido, vamos ler todos juntos. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Ele não vem mais para carregar sobre si o peso do pecado. Ele não vem. Ele vem agora uma segunda vez para aqueles que foram salvos e aguardam nele a sua volta gloriosa. Que maravilha, meus irmãos. Você alguma vez já se cortou? Já se cortou? Ou cortaram você? Ou uma ferida? Os homens aí, quase toda semana eu me corto fazendo a barba. Eu não sei fazer barba. Mas algum acidente de trabalho, algum acidente de trânsito, alguma coisa, sem querer cortou, dói, machuca, sangra. Tem gente que não consegue ver sangue e já desmaia. O Senhor, Ele sangrou por nós. Porque sangue, simbolicamente na Bíblia, é vida. Quando nós estamos na ceia, nós bebemos o quê? Nós bebemos vida. É o sangue de Cristo que foi dado por nós, pecadores. E temos um relato aqui da expiação. Ele morrendo, Ele cobrindo, Ele pagando. Mas o maravilhoso de Cristo, como é um sacrifício definitivo de uma vez por todas, Ele não apenas vai cobrindo e postergando os nossos pecados, mas Ele tira de forma definitiva os nossos pecados. Ele venceu a morte. Ele é maravilhoso. Estudando um pouquinho sobre isso, eu encontrei um desenho. Eu saio daqui com o compromisso de tanto colocar no WhatsApp da igreja, quanto na próxima quarta-feira projetar aqui também. Achei muito legal. Sabe aquela questão onde a gente está com dificuldade de entender alguma coisa? E a gente chega, a pessoa diz assim: você quer que eu desenhe? Aí diz: quero que você desenhe para mim, para eu poder entender. Então eu tenho um desenho acerca da expiação, para que a gente possa encaixar, entender melhor. Você vai facilitar isso também. Então, quando a gente olha, isso foi feito em Jesus. Mark Dever, o segundo comentário, página 110, você que tem aí a literatura, diz assim, ele faz várias perguntas muito interessantes e intrigantes, e depois eu quero contribuir com outros versos também. Por que foi necessário que Cristo, o Redentor, morresse? É a nossa pergunta. Essa é uma pergunta significativa. Não sei se as outras questões podem ser tão significativas quanto essa. Eu não sei o que você já ouviu. Tantas pessoas querendo trazer algo lúdico, algo de enfeitar. Ah, não, ele não morreu. Ele passou pela morte. Ele não era Jesus, era uma outra pessoa. Ele não morreu. Não, se eu fosse Deus, eu não tinha matado meu filho. Então isso pode ramificar em várias outras questões também. Cristo, perceba comigo, Cristo viveu uma vida perfeita. A vida que eu e você deveríamos viver. Cristo viveu essa vida, viveu uma vida de amor, de serviço, de obediência, de se agradar no Pai, e por aí vai. Viveu uma vida de surpreendente confiança no Pai Celeste. Portanto, a pergunta continua, ela se impõe. Então, por que alguém assim, que viveu uma vida assim, deveria morrer? Por que seria então realmente necessário que Cristo morresse? Se ele viveu uma vida assim?
Bem, ele, por si mesmo, ele não teria que morrer. Ele não teria de morrer por si mesmo. Se pensássemos apenas em Jesus e na vida que Jesus viveu, na sua humanidade e divindade, no seu nascimento, vida, obra, morte, toda a sua existência, não haveria necessidade da cruz. Não haveria. Mas ele morreu para ser o Redentor. E como Redentor, era a sua vontade. Era a vontade também do seu Pai Celestial. Para nos redimir. Foi por sua vontade, beneplácito da tua vontade, querer do teu querer. E traz prazer, ele decidiu, ele quis. Que ele se entregou sua vida, sacrificou a si mesmo, morrendo na cruz. Para a glória do Pai, com a finalidade de nos resgatar da pena que nós merecíamos. Como Deus é bom. Como Deus é bom. E como Deus é bom e justo, ele devia punir os pecados. Ele assumiu a culpa. Aquilo de errado que você e eu fazemos em segredo, Deus sabe. Deus nos sonda, Deus conhece, Deus é real. Deus é vivo. Ele não é apenas uma ideia, ele não é apenas uma projeção da nossa imaginação, ele não é um conto de fábulas. Ele não é o que muitas pessoas dizem que ele é, fruto da sua imaginação muito criativa. Deus é real. E Deus, ele tem um compromisso com ele mesmo. Ele tem um compromisso tão completo com o que é bom, com o que é reto, com o que é justo, que todo pecado deveria ser castigado, como já falamos aqui. Deus não perdoa pecados. Deus, ele pune os pecados. E uma vez o pecado pago penalmente, o escrito de dívida é cancelado, aí sim, então, há perdão. Porque foi pago, foi quitado. E é por isso que Cristo morreu, estabelecendo justiça. E é aqui onde entra Jesus Cristo. É justamente aqui. Para que o pecado fosse castigado. Então, Jesus, por Ele mesmo, sua vida de serviço, de amor, pela vida que viveu, ele por ele mesmo não precisava morrer, mas ele morreu para ser o Redentor. É aqui onde o nosso Salvador, é aqui onde ele decidiu ser o Redentor. Era a vontade do Pai Celestial que ele se entregasse então como seu sacrifício substitutivo. Ele morreu no nosso lugar. É uma palavra muito usada aqui, né? Substituto no lugar dele. Mas deveria ser o meu nome ali, na cruz. Quem está morrendo ali é o Vitor. Quem está morrendo é o seu nome. Era o nosso pecado. Era a nossa culpa, era a nossa pena, era o nosso castigo. Jesus é o nosso substituto quando? E aí muito interessante o apontamento dele. Quando nos arrependemos dos nossos pecados, quando nos desviamos dos nossos pecados, e nos voltamos para confiar nele. Só quem precisa de um Salvador é quem se entende como pecador. Só quem precisa de remédio é quem entende que está doente. Se você não estivesse propenso ao vírus da Covid ou com a possibilidade de pegar Covid, ou já pegou, você não tomaria essa vacina. Se esse vírus não tivesse na humanidade, nós vamos tomar a vacina porque nós não queremos estar contaminados.
Só que há um problema na raça humana. A raça humana já está contaminada pelo pecado. E só há um jeito de poder se livrar dessa doença. É o sangue de Cristo, que purifica o homem de todo o pecado. De todo o pecado. Por isso a ideia do arrependimento. Romanos capítulo 3. Romanos 3. Romanos 3. 24 em diante. O verso 23 diz que todos nós, a humanidade, pecou e está destituída da glória de Deus, carece da glória de Deus. Verso 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs, aonde? No seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem o quê? Daquele que tem fé em Jesus. Eu gosto muito da casadinha de arrependimento e fé. Nós precisamos reconhecer Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Não há outro. Atos 4,12. Não há outro, é só Ele. Nós precisamos invocar o seu santo nome. Atos 2,21. Arrependermos. Atos 3,19. Mas eu gosto aqui, Atos, também abre a sua Bíblia em Atos 20, 21, que tem justamente essa casadinha em Cristo Jesus. Arrependimento e fé. É isso que Deus requer do homem: arrependimento e fé. Vamos ler todos juntos? Atos 20, 21. Atos 20, 21. 1, 2, 3. Testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Arrependimento diante de Deus e fé somente em Jesus Cristo. Uma vida cristã é feita de arrependimento e fé. Arrependei-vos, está próximo o reino dos céus. Posite a sua fé somente em Jesus Cristo. É Ele que manifesta a graça para salvar os pecadores. Foi Ele que morreu. Diante desse termo da expiação, nós podemos definir a expiação limitada, a expiação, eu gosto de definir como a expiação eficaz, a expiação que opera. Deus veio e tem um povo. Jesus Cristo tem as suas ovelhas. Jesus Cristo veio salvar muitos. E há até mesmo fruto de boa intenção e de um argumento, e muitas vezes com a moral. Ele diz: não, no final de tudo, todo mundo vai ser salvo. Todo mundo vai ser salvo, gente. Quem está buscando a Deus dentro da igreja, está dentro da igreja, porque gosta dessa vida e tudo e tal, mas quem está no mundo perdido, Deus é amor. Jesus morreu na cruz, olha, que maravilha, se alastrou para toda a humanidade, maravilha, mas Ele requer de nós arrependimento e fé, confissão. O bode, o sacrifício não mudava a vida de ninguém, era um rito cerimonial, muito mais externo que interno. Agora o Cordeiro transforma as nossas vidas. Existe vida antes de Cristo e agora com Cristo. Muda tudo. A nossa vida muda. Por que então que o Redentor tinha necessidade de morrer? Porque esse era o único jeito de eu e você
não anda com Cristo, não confessa Cristo, é ateu, fala até mal de Cristo, tudo, e tem a vida. Quem disse que ele tem a vida? Espiritualmente está morto. A Bíblia diz que está morto nos seus delitos, nos seus pecados, e é da morte para a morte eterna. Nós, devido ainda à atuação do pecado, nós vamos morrer. Você tem medo da morte? Cristo venceu a morte por nós. A morte não é um ponto final, a morte é uma vírgula. Não é aniquilacionismo. Morreu, acabou, não tem mais nada. Não é assim, não é isso que a Bíblia diz. Tem morte eterna e vida eterna. Estar sempre com a presença do Senhor Jesus no céu, ou estar longe da presença do Senhor Jesus no inferno. São destinos eternos. Então Deus, caminhando aqui para os versos finais, nós precisamos entender que Ele está salvando os seus, salvando o seu povo. Mateus 1,21 diz assim, Mateus 1,21, ela dará à luz a um filho, e lhe exporás o nome de Jesus. Por quê? Porque Ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ele veio para nos salvar. Marcos, preguei esses dias aqui, Marcos 10:45, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, dar sua vida em resgate por muitos. Deus tem muita gente para salvar. E um texto final aqui, João 10. Eis uma grande diferença. João 10, Jesus vai se revelando como o bom pastor. O bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Não pelos bodes, mas pelas ovelhas. Deus tem ovelhas, Ele tem um aprisco. Ovelhas se arrependem. Ovelhas têm fé em Cristo Jesus. João 10, 14 e 15 diz assim: eu sou o bom pastor. Ele o quê? Eu conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai. Eu dou a minha vida pelas ovelhas. Verso 26. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Verso 28. Eu lhes dou a vida eterna. Vocês têm a vida eterna. Vocês se arrependeram dos seus pecados. Vocês colocaram a confiança em mim. Eu morri no lugar de vocês. Foi pago de forma definitiva. Os atos cerimoniais apontavam para o meu sacrifício perfeito, único, perpétuo. Invoque o meu nome e se arrependam. Vocês têm a vida eterna. Vocês jamais vão perecer. Vocês não vão morrer. Sabe por quê? Vocês estão nas minhas mãos. Ninguém as arrebatará da minha mão. É uma certeza que o Senhor nos dá de salvação, de vida eterna. A gente olha para um assunto como esse, tão maravilhoso. Por que foi necessário que Cristo o Redentor morresse? Como a morte é o castigo pelo pecado, Cristo morreu voluntariamente em nosso lugar para nos libertar do poder e da pena do pecado e trazer-nos de volta para Deus. Porque sua morte substitutiva e de expiação, somente Ele nos redime do pecado e obtém para nós o perdão dos pecados, justiça e vida eterna. Aleluia. Nós podemos louvar a Deus, glorificar o seu santo nome, agradecer por tão grande salvação, porque Ele morreu a nossa morte,
Ele ressuscitou, e Ele voltará para levar os seus, para que possamos viver eternamente junto com o nosso Pai. Amém. É pura graça de Deus, pura graça do Senhor. Que Deus os abençoe. Amém.